Olá! Nesse vídeo a gente vai ver como criar e acessar uma loja virtual na Nuvem Shop, gerenciar categorias e menus, cadastrar produtos, e eu vou falar sobre a regra das 5 características que é importante para SEO. SEO é uma técnica que facilita o seu site, a sua loja virtual, aparecer mais vezes no Google. Também a gente vai ver sobre gerenciar promoções, cupons de desconto e frete grátis. E por fim, gerenciar a venda e logística dessa venda para a entrega do produto na casa do seu cliente. Então, vamos comigo. Primeiro, a gente vai acessar o link de parceiros da Agência Draco, nuvenshop.com.br/partners/agência-draco. Essa página fala sobre a importância, os objetivos, benefícios de ter uma loja virtual na Nuvem Shop, sobre o Nuvem Pago, Nuvem Envio e muito mais informações relevantes para você criar a sua loja, inclusive os planos e preços mensais. Então, por aqui a gente vai colocar o nosso e-mail para criar a loja gratuitamente. Esses campos são de preenchimento obrigatório para a Nuvem Shop identificar o seu negócio e você conseguir ter uma loja virtual na plataforma. Você irá receber um e-mail de confirmação de criação de loja gratuita na Nuvem Shop e então você vai fazer o primeiro acesso à sua loja virtual. Basta entrar no endereço nuvenshop.com.br/login, colocar o e-mail e a senha que você registrou na criação da sua loja virtual. Então, acessamos pela primeira vez a loja virtual criada na Nuvem Shop. Aqui no menu à esquerda, a gente tem as funcionalidades da loja virtual, as quais a gente vai passar uma por uma. O primeiro menu, importante para a gente acompanhar com certa frequência, é de estatísticas. Por aqui, você consegue verificar quantas pessoas estão acessando a sua loja diariamente, semanalmente, mensalmente. Por meio desse filtro, a gente consegue selecionar um período específico para ver esses dados e então, tanto o gráfico quanto os dados se modificam para mostrar os acessos nesse período. Além de acessos, a gente tem informação sobre vendas, receita, ticket médio e percentual de conversão no carrinho. Tem outros menus mais específicos, mais detalhados sobre pagamentos, envios, produtos e fontes de tráfego. Todos esses dados são importantes para você conseguir saber por onde o seu cliente está vindo, quais páginas ele está mais acessando, os clientes mais estão acessando, quais produtos da sua loja as pessoas têm mais interesse, para você criar uma estratégia, uma promoção para atrair cada vez mais clientes para a sua loja e fazer muito mais vendas. O próximo menu, Nuvem Pago. Nuvem Pago é o meio de pagamento próprio da Nuvem Shop, que tem taxas competitivas, inclusive tem isenção de tarifa por venda. Então, por esse menu, você consegue saber sobre o saldo disponível, das compras que foram feitas, o pagamento recebido, e então você consegue transferir para a sua conta bancária própria. Também os lançamentos futuros, aquelas compras que já tiveram pagamento recebido, mas o dinheiro ainda não está disponível para transferência. O próximo menu, Nuvem Envio, que é a plataforma de envio logística da Nuvem Shop, tem integração com os correios e diversas outras transportadoras, justamente para conseguir verificar o frete mais barato para entregar para o seu cliente. Frete normalmente é um dos maiores obstáculos para os clientes fazerem compras na internet. As pessoas querem pagar pelo produto e não pela entrega. Então, quanto menor o frete, maior a probabilidade daquele cliente efetivar uma compra na sua loja virtual. Para isso, tanto tem estratégias como política de frete grátis, em que você paga o frete pelo seu cliente de acordo com o valor de compra que ele faz na sua loja, quanto com promoções e descontos que você pode oferecer, mas obviamente também com relação à transportadora. A transportadora é um item super importante para justamente o preço do frete ser bem baixo, para o seu cliente ser incentivado a fazer compra na sua loja. Então, o Nuvem Envio tem integração com as transportadoras para oferecer o menor preço e faz entrega por todo o Brasil. Por aqui, por esse menu do Nuvem Envio, a gente consegue ver um histórico de todos os envios, todas as compras que foram feitas na sua loja, consegue gerar a etiqueta para
colar na embalagem do produto para você levar na transportadora, seja Correios, Log, Jadlog, para que seja feita a entrega, o envio para o seu cliente. O próximo menu, super importante para sua estratégia diária, frequente na sua loja virtual, são os descontos. E nessa categoria nós temos cupons, frete grátis e promoções. Vou falar sobre cada um separadamente. Primeiro, os cupons. Você cria cupons de desconto para determinado público seu, para determinada rede social ou determinado momento do ano. Por exemplo, festividades, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, dependendo do seu público. Os cupons são interessantes em relação a você conceder uma vantagem para o seu cliente, vantagem financeira, um desconto, para ele comprar na sua loja. Então, é um incentivo a mais que você pode criar vários cupons diferentes para oferecer para os seus clientes. Aqui nós vemos vários cupons criados e você realmente pode criar ilimitados cupons. Vou falar sobre algumas estratégias em relação à criação desses cupons. E na hora da compra, o cliente consegue colocar um único código de cupom para ganhar aquele desconto respectivo que você configurou no cupom. Então vamos lá, vou criar um novo cupom. Para isso, primeiro, eu preciso de um código do cupom, eu crio um código, eu invento um nome, um código para esse cupom, que é exatamente aquele que eu vou falar com o meu cliente, meu possível cliente, para que ele use na loja e ganhe um desconto. Então, esse código, a minha sugestão é que ele seja simples, seja fácil de escrever e não tem acentuação. A gente escreve o código do cupom sem acentuação, sem letras minúsculas. Normalmente aqui a gente vai usar só letras maiúsculas, não é obrigatório, mas é interessante para manter um padrão. E um nome, um texto simples, direto, para o seu cliente ter a facilidade na hora de colocar esse cupom na compra para ganhar o desconto. Então, os simples, os códigos simples que a gente pode criar: Natal, Dia das Crianças, e aí você percebe que eu estou colocando tudo junto e é assim mesmo, o código é um texto único, né? Ou você pode, né, como eu estou fazendo aqui, por festividades, por épocas do ano, você também pode criar um cupom para cada rede social. E aí a importância disso você cria um código de cupom para o Instagram, outro para o Facebook, outro para o TikTok, as redes que você tem. E são vários cupons mesmo, você divulga cada um dos cupons na sua respectiva rede. E quando um cliente fizer compra e usar o cupom, a gente vai saber que ele usou aquele determinado cupom específico. Então, por exemplo, ele usou o cupom TikTok. Quer dizer que ele veio por meio da sua divulgação do TikTok. Quer dizer que a sua divulgação do TikTok fez uma venda. E aí a gente consegue contabilizar isso. Vou voltar para a gente verificar. Na quantidade de usos. Aqui na Nuvem Shop, de forma simples, você consegue acompanhar quantas vezes o cupom foi usado. E aí, por causa disso, da nossa criação de um cupom para cada rede social, a gente sabe que aquela rede social específica trouxe ou não trouxe quantas vendas. Então, isso é importante para a sua estratégia, principalmente para você saber qual rede social realmente está trazendo vendas para a sua loja virtual. Então tem essa estratégia de um cupom para cada rede social, ou então quando você faz uma parceria com o influenciador, você cria o cupom com o nome do influenciador. Então, por exemplo, tem o Anderson, tem a Maria, tem o José, ou é muito comum também, José 10, Maria 10. Então, a gente, né, aí quer dizer que a gente vai dar 10% de desconto, a configuração vai ser de 10% de desconto. São exemplos para você poder criar cupons, então lembra que o nome, o código do cupom tem que ser simples, direto, fácil para o seu cliente não ter dificuldade na hora de fazer uma compra, conseguir colocar o código do cupom sem errar. Porque se ele errar, se ele não souber direito o código do cupom, ou se a loja informar que está incorreto na hora que ele colocar o código do cupom, eventualmente ele vai entrar em contato com você e, né, talvez é desnecessário isso. Talvez ele esteja tendo um desgaste que não precisaria ter se ele tivesse o código do cupom correto, simples, direto, fácil de memorizar. Então, depois de criar o código do cupom, vou colocar aqui qualquer coisa,
a gente define qual que é o tipo de desconto. Então, o mais comum é um percentual, 10% de desconto, 15% de desconto, 50% de desconto. Se você está em algum momento específico, por exemplo, Black Friday, de promoção, de descontos, né, com valores bem expressivos, você pode criar um cupom de desconto específico para isso. Então, o código do cupom Black Friday, com 50% de desconto. E você decide se quer incluir o custo do envio no desconto. Então, né, o custo do envio, o frete, também teria o desconto se eu marcasse essa caixinha aqui de baixo. Também é possível criar cupom com um valor fixo, então, por exemplo, R$100, ou com frete grátis. Esse não é tão comum, mas é possível. E daí você decide se esse cupom vale para toda a loja, determinadas categorias, e portanto eu seleciono as categorias, ou determinados produtos e eu seleciono os produtos. Então, mais uma vez, você está em algum momento específico de queima de alguma determinada categoria de produtos, que está mais parado em estoque, alguma coisa assim, você pode criar um cupom de desconto e definir que ele vale para aquela categoria específica ou aquelas categorias. Aqui a gente pode selecionar várias opções ao mesmo tempo. E por fim, para a gente realmente criar o cupom, a gente define os limites de uso. Ele pode ser combinado com outras promoções? Ele tem limitação de quantidade? Ele é ilimitado ou limitado? Por exemplo, aqui é interessante, quando você cria um cupom, você fala que ele vale só para as 50 primeiras compras na sua loja. Então você determina essa limitação. Ou então por cliente, ele é ilimitado, é limitado a quantas vezes por cliente ou só na primeira compra. Também é muito comum criar o cupom primeira compra. Então a gente cria o cupom como primeira compra. O percentual normalmente está ali entre 10% e 20%, então vou colocar 15% para o nosso exemplo. Ele vale para toda a loja e ele vale apenas na primeira compra daquele cliente, então ele é validado com o CPF daquela pessoa. Também você pode criar o cupom que valha para determinado período, então você escolhe data e hora. Valor mínimo de compra do carrinho, então também é muito comum os lojistas criarem um cupom que vale para compras a partir de R$500, por exemplo. E por fim, qual que é o valor máximo de desconto que você vai conceder? Por exemplo, eu coloquei como 10% de desconto, só que o máximo de desconto que eu vou dar é R$100. Então, se a pessoa comprar R$1.500, ao invés de ter R$150 de desconto, ela vai ter no máximo R$100. Também é uma limitação possível. Esses campos, essas limitações são opcionais, não é obrigatório preencher nenhuma dessas limitações, mas eu recomendo que tenha pelo menos algumas das limitações, para também o cupom não ser na casa da mãe Joana, a Deus dará, que pode ser usado de qualquer jeito. De qualquer jeito quer dizer que é sem estratégia, e sem estratégia não é interessante. Portanto, é válido, interessante criar limites para esse uso do cupom. Portanto, preenchi todas as informações, agora eu vou clicar em criar. E pronto, está criado o meu novo cupom de desconto. Aqui, dentre esses todos cupons que existem, vou fazer a divulgação conforme a minha estratégia. A próxima forma de desconto é o frete grátis. É muito comum e interessante que a loja tenha uma política de frete grátis. E o que quer dizer política de frete grátis? Quer dizer um escalonamento. Determinado estado do Brasil ou região do Brasil tem uma política de frete. Tem um valor mínimo de compra para aquele estado ou para aquela região. Por exemplo, nessa loja, comprando no mínimo R$600 para todos os produtos da loja, para as regiões Norte e Nordeste, o frete vai ser gratuito. Entretanto, para Sudeste e Sul, o valor mínimo de compra para ganhar o frete de graça é R$300. Então, eu separei em regiões do país valores diferentes mínimos de compra para a pessoa, o seu possível cliente, ganhar o frete grátis. Então, tanto eu posso fazer com regiões, quanto eu posso fazer com estados. Então, na política de frete grátis que eu vou criar nesse momento, para Minas Gerais eu vou dar um valor mínimo de compra, vou configurar um valor mínimo de compra diferente, menor, para que o meu cliente ganhe frete grátis. Então, primeiro, seleciona os meios de envio. Normalmente a gente seleciona todos para que a própria loja virtual automaticamente selecione, na hora da compra, o menor frete possível.
Então, é comum, interessante, todos os meios de envio estarem selecionados. Vou criar essa política para aplicar para toda a loja. E para os limites de uso, vou escolher zonas de entrega específicas. Para isso, Sudeste, Minas Gerais. E então eu defino que o valor mínimo de compra para esse estado é R$100. Vou criar. Está pronto. Quer dizer que para o Sudeste e Sul, os outros estados, obviamente, o valor mínimo de compra concede frete grátis. Entretanto, para Minas Gerais, que é esse que eu acabei de criar aqui do Sudeste 1, o valor mínimo de compra é R$100. Então, qualquer pessoa de Minas Gerais, com CEP de Minas Gerais, a loja valida isso, que comprar pelo menos R$100, o frete para entregar para ele vai ser pago por mim, lojista. Política de frete grátis é uma das estratégias mais comuns, recorrentes e válidas para que as lojas consigam vender mais, porque, de novo, o que eu comentei no início desse vídeo, as pessoas querem pagar pelo produto e não pelo frete. Portanto, oferecer frete grátis ajuda a vender. O que você, lojista, precisa fazer é definir um valor mínimo de compra que faça sentido para o seu negócio, que vale a pena você pagar o frete por aquele cliente, se ele comprar aquele valor mínimo de compra. Para fazer o cálculo do valor mínimo de compra para você, lojista, pagar o frete pelo seu cliente, uma das formas de verificar esse valor mínimo de compra é testar CEPs diferentes na ferramenta de cálculo de frete da Nuvem Shop. Vou colocar o link aqui no vídeo. E você coloca CEPs diferentes, testa CEPs diferentes para saber quanto que, na média, é o valor de entrega para aquele estado, região do Brasil. Então, teste pelo menos uns 10 CEPs diferentes, peça lá para o Google, para o ChatGPT, para te falar CEPs diferentes de regiões aqui do Brasil, uns 10 CEPs diferentes, você testa cada um individualmente na ferramenta de cálculo de frete da Nuvem Shop, entende qual que é o valor médio que está sendo cobrado pelo frete daquela região, e então, aí sim, você define quanto que o seu cliente tem que pagar, valor mínimo de compra, que você está disposto para dar o frete por ele. A próxima e última opção de desconto são as promoções. E aqui a gente tem diversos tipos de promoções. Vou clicar aqui em criar promoção e a gente já vai ver que existe a promoção do tipo compre X, pague Y, ou compre 3, pague 2, compre 2, pague 1. Tem o desconto sobre preços de X por Y de R$100 por 80. Tem o cross-selling para facilitar, favorecer a venda de outros produtos. E também tem o desconto progressivo por quantidade. Quer dizer que você faz um escalonamento de quantidade de produtos no carrinho. Por exemplo, colocou 2 produtos no carrinho, ganha 5% de desconto. Se colocar 3, ganha 10% de desconto. Se colocar 4, ganha 15% de desconto. Então você faz um escalonamento nesse desconto progressivo por quantidade. E também tem um desconto sobre o valor total do carrinho, só que esse que está escrito aqui, Titan Push. Titan Push é um aplicativo, essa opção de desconto, ela não é gratuita, ela não faz parte da plataforma da Nuvem Shop. Então você precisa de um aplicativo que se chama Titan Push e, portanto, pagar uma mensalidade para esse aplicativo. Aqui eu vou te mostrar alguns aplicativos interessantes e como configurar, instalar eles na Nuvem Shop, que é muito simples. Para essa promoção, a gente vai criar um nome para ela. Esse nome não é mostrado para os seus clientes, então é só para a gestão mesmo do seu negócio, da sua loja, só você ver. Então não faz diferença para o seu cliente, só mesmo para você saber a que se refere essa promoção. Você escolhe o tipo de desconto, então eu vou escolher o desconto progressivo por quantidade, que eu dei exemplo, de comprando 2 ou mais produtos ganha 5% de desconto, comprando 3 ou mais produtos ganha 10%, comprando 4 ou mais produtos ganha 15%. Então você pode fazer o escalonamento da forma como preferir. De toda forma, tem a aplicação, se é a toda loja, determinadas categorias ou determinados produtos, e também tem limites de uso que você pode combinar ou não com outras promoções e escolher determinado período que essa promoção é válida. Uma promoção configurada na sua loja virtual da Nuvem Shop já é automaticamente válida e fica aparecendo para o cliente que entrar na sua loja virtual. Então, visualmente, aparece para o seu cliente que acessar sua loja virtual
que aqueles produtos fazem parte da promoção. Então, visualmente é atrativo você ter promoções porque facilita o seu cliente a entender que aqueles produtos têm desconto e, portanto, né, se sentirem mais incentivados a comprar. Já cupom de desconto, voltando, você precisa informar para o seu cliente que ele existe, ele não aparece automaticamente na sua loja virtual, ele é validado dentro da loja na hora que o seu cliente colocar o código do cupom, mas ele não aparece na loja para as pessoas pesquisarem que existem cupons na sua loja. Então você que tem que informar que o cupom existe. O frete grátis é automático, à medida que o seu cliente coloca produtos no carrinho de acordo com o valor mínimo de compra e do CEP, a loja Nuvem Shop informa para ele se ele ganhou ou não o frete grátis. E as promoções aparecem uma etiqueta em cima de cada produto que faz parte dessa promoção, informando que aquele produto tem desconto. Então, cupom, você precisa informar, frete grátis e promoções, automaticamente o seu cliente vê que ele ganha desconto na sua loja. Sobre aplicativos, a Nuvem Shop tem centenas de parceiros que criaram aplicativos que integram com a loja virtual da Nuvem Shop e disponibilizam determinadas funcionalidades extras que a própria Nuvem Shop não tem. Então, por exemplo, o Melhor Envio, ele é uma ferramenta de logística de frete que faz a mesma coisa que o Nuvem Envio, como eu comentei, só que o Melhor Envio é de uma outra empresa terceira que disponibilizou esse aplicativo para que a sua loja Nuvem Shop tenha a possibilidade de verificar o frete do Melhor Envio. A gente vai ver a loja de aplicativos da Nuvem Shop. Aqui a gente tem então os tais centenas de aplicativos que eu comentei. Essa página ela mostra apenas algumas das opções. Em cada opção a gente vê a categoria daquele aplicativo. Então tem diversos aplicativos, todos eles de empresas terceiras que se integraram com a Nuvem Shop para oferecer mais funcionalidades para a sua loja. A maioria absoluta desses aplicativos cobra uma mensalidade para você utilizar aquela funcionalidade do aplicativo. Então, vale a pena você pesquisar um aplicativo que supra alguma das suas necessidades. Então, primeiro, você tem uma necessidade, verifica se aquela necessidade é atendida pela própria loja virtual da Nuvem Shop ou se existe algum aplicativo que vá te atender em relação àquela sua necessidade na sua loja virtual. E agora a gente vai chegar na parte mais importante em relação a cadastro de produtos, que está nesse menu Produtos, que a gente tem tanto a lista de produtos da sua loja virtual, quanto as categorias. Então, primeiro vou falar das categorias. Categorias são os departamentos de produtos da sua loja virtual. É por meio dessas categorias que o seu possível cliente vai poder encontrar o produto que ele deseja na sua loja virtual. Então, as categorias são basicamente os tipos de produto que você tem. Por exemplo, aqui, nesse exemplo de loja, a gente tem a categoria de moda, vestuários e acessórios, outra categoria de squeezes, copos e canecas, outra categoria de adesivos e assim sucessivamente. Então, os tipos de produtos que você tem viram categorias que facilitam seu cliente encontrar aquilo que ele precisa. São agrupamentos de produtos. E aqui a gente tem agrupamentos por características. Então tem produto tipo papelaria, tem produto tipo embalagens e sacolas. Só que também você pode criar categorias por época do ano. Se fizer sentido para o seu negócio, por exemplo, um negócio de moda, pode fazer sentido as categorias primavera-verão e outra categoria outono-inverno. Por quê? Para aquele negócio, esse tipo de categoria por época do ano facilita o cliente dele encontrar um tipo de produto que seja interessante para esse cliente, que seja o que ele está procurando, que ele quer. Um tipo de categoria que é amplamente usado e é importante, interessante que seja assim, é a categoria do tipo promoções, outlets, descontos. Então, Black Friday, esses 4 nomes se referem à mesma coisa, né? Produtos em promoção, produtos com desconto. Obviamente, cada um pode ser usado numa época do ano, num momento específico, mas você é importante que você crie uma categoria de produtos em promoção, porque aquelas pessoas que
querem conhecer os seus produtos, mas eventualmente não querem gastar um valor maior pelos produtos em lançamento, podem se interessar pelos produtos em promoção. Então, é importante que a sua loja tanto tenha categoria de promoção, outlet, Black Friday, descontos, alguma coisa nesse sentido, quanto mostre essa categoria, divulgue essa categoria de forma mais explícita para o seu cliente encontrar produtos em desconto. Aqui, para criar categorias e subcategorias, agrupamentos menores, mas que fazem sentido para aquela categoria, você pode clicar em criar categoria. Então aqui eu escrevo o nome da categoria, obviamente aqui eu estou colocando um exemplo, e eu posso adicionar subcategorias. Por quê? Pode ser que eu queira um agrupamento, tipos de produtos juntos, portanto a categoria, só que eu consigo separar melhor, detalhar melhor esses tipos de produtos em subcategorias. Então, por exemplo, aqui eu mostrei como é simples criar categoria e subcategorias, e aqui tem exemplos. Então, eu tenho uma categoria de produtos especiais e as subcategorias de aterrorizante, profissões, anos 90, Natal. Então, eu consigo agrupar melhor, categorizar melhor aqueles meus produtos, justamente para facilitar o meu cliente encontrar o que ele quer. Por quê? Se o cliente não encontrar de forma fácil o que ele quer, o que ele gostaria, o que chama a atenção para ele, se ele não encontrar de forma fácil na sua loja, de duas uma, ele pode realmente continuar procurando. Mas hoje em dia as pessoas não têm esse tempo, essa vontade toda de ficar pesquisando demais. Então, muito provavelmente, esse cliente vai sair da sua loja e vai procurar em outra loja aquilo que ele quer, precisa ou tem vontade de comprar. Então, você precisa facilitar o seu cliente encontrar a categoria que seja interessante, relevante, seja aquilo que ele precisa, porque você pode perder o cliente se ele não encontrar de forma fácil. Então, você precisa facilitar isso. Volto na lista de produtos. Aqui eu tenho então todos os produtos cadastrados e vou cadastrar um novo para falar sobre o que é importante preencher no cadastro de um produto e vou comentar sobre a regra das 5 características. Vou clicar em adicionar produto. E o primeiro campo é um dos mais importantes, principalmente para isso que eu acabei de falar da regra das 5 características. O nome do produto é o que chama mais atenção, é o que aparece na loja e fora dela, principalmente no Google. Então, quando alguém pesquisa um produto no Google, o nome do produto é relevante para vincular aquilo que a pessoa pesquisou com aquilo que é mostrado pelo Google. Portanto, o nome do produto é importantíssimo. Vou dar um exemplo. Vou abrir aqui o Google e pesquisar camisa de malha. Vou na aba de shopping, que é onde aparecem todos os produtos, e eu vejo as diversas opções de camisa de malha, que é o que eu pesquisei. Entretanto, aparecem camisas coloridas, masculino, feminino, provavelmente de qualidades diferentes, porque eu tenho tanto uma camisa de malha de R$ 23,90, quanto eu tenho uma de R$ 129,90. Então pode ser que a qualidade também esteja envolvida nesse produto, nessa camisa de malha. Só que tenho características diferentes para esses produtos, como eu comentei, colorido, branco, masculino, feminino. Então eu tenho características de cor e de gênero. Portanto, se eu tenho características diferentes, isso tem que estar explícito no meu nome do produto. E aqui no meu exemplo, então, eu vou colocar uma camisa de malha masculina. Eu posso tanto colocar a cor aqui, branca. Um pouquinho depois a gente vai ver sobre as variações. Então eu posso colocar a informação, a característica de cor aqui no nome do produto, quanto eu posso colocar nas variações. Nesse momento do exemplo eu vou colocar a informação, característica de cor aqui no nome. Vou pesquisar exatamente esse nome no Google novamente. Então eu pesquisei, todos os produtos são idênticos ou muito parecidos com aquele produto que eu estou vendendo? Parece que sim, porque são camisas de malha masculinas brancas, exceto esse aqui, que pode ser que o Google errou por algum motivo, ou dentro desse, clicando nesse produto, eu tenho a escolha da camisa de malha branca. Entretanto, eu tenho variações de preços muito grandes. Quer dizer que alguma coisa em relação à qualidade, ao estilo, à marca, alguma coisa tem relação com essa diferença grande do preço.
E aí eu posso entender, então, por meio do que está escrito no título, no nome desse produto, se tem outras características que eu posso levar para salvar lá no nome do meu produto que eu estou cadastrando. Então aqui tem que ela é premium, é encorpada, é core t-shirt, é da Insider, então aqui a gente já tem uma marca, tem o estilo que é encorpada, tem uma característica que é premium, não é básica, então é anti-odor, com conforto, quer dizer que eu tenho outras características que ajudam a entender por que esse produto está mais caro do que esse outro aqui. Mas qual que é o produto que você está vendendo? Você está vendendo um produto premium? Então, essa é uma característica importante para estar no nome do seu produto. Não, não é um produto premium. Ok, então não tem essa característica, pode ser básica, pode ser alguma outra característica que seja mais interessante para o seu produto. Aqui, por exemplo, tem malha fria, atacado. Então a gente lê os nomes de outros produtos da concorrência para entender quais outras características são relevantes para a gente colocar aqui no nome do nosso produto. Por quê? Isso é uma das coisas mais importantes que vai fazer o Google mostrar ou não seu produto. Então, quanto melhor qualificado, melhor escrito o nome do produto, mais fácil vai ser para o Google encontrar para aquelas pessoas, mostrar para aquelas pessoas que estão procurando e, portanto, ajudar você a vender mais. Então, aqui, voltando no nome da estratégia, regra das 5 características, a gente tem que ter, em média, 5 características no nome do produto. Então, vamos lá. Camisa é uma característica, de malha é a segunda característica, masculina a terceira, branca a quarta característica e básica a quinta característica. Quer dizer que a gente está ali dentro da regra das 5 características. Podem ter 4 características, podem ter 6, mas não pode ter 2, não pode ter 8, porque os extremos não são interessantes para isso que eu comentei. Quanto mais específico, se eu criasse muito mais características aqui, seria muito mais específico. A gente está dificultando mais o produto ser encontrado pelo Google, porque tem muito mais especificidade. E se for menos características, ele vai ficar genérico demais. É como o exemplo de camisa de malha que eu coloquei no começo desse exemplo aqui. Quer dizer que ele está genérico demais, está mostrando tanto masculino quanto feminino, está mostrando de preços diferentes, de cores diferentes, então está muito bagunçado ali no meio, seu produto vai ser só mais um em 1 milhão e não é realmente o que a pessoa provavelmente está precisando e procurando. Então, seguimos a regra das 5 características para o nome. Na descrição, você coloca informações completas, detalhadas. Eu costumo falar que você coloca na descrição, você preenche um texto, escreve tudo que o seu cliente pode perguntar sobre esse produto. Então aqui na descrição tem que ter respostas precisas, diretas, claras, de tudo que o seu cliente pode querer saber sobre aquele produto. Composição, se pode lavar na máquina, se pode secar ao sol, se pode passar, qual que é o estilo, qual que é o uso comum, se é para o dia a dia, se é para a noite, se é para festa. Você coloca também a tabela de medidas. Então, aqui na descrição tem informações detalhadas, completas de tudo que o seu cliente possa querer saber sobre esse produto. Porque, de novo, se ele não tiver todas as informações aqui, de duas uma, ou ele pode te procurar no WhatsApp e perguntar sobre aquilo, mas pode ser que ele não tenha essa paciência, esse tempo, ou esteja num horário que não permita ele te chamar no WhatsApp, ou ele está te chamando às 3 horas da manhã e obviamente você não vai responder 3 horas da manhã, e então ele vai ficar sem resposta, e aí pode ser que você perca o seu cliente nisso. Ou então ele pode comprar na dúvida, e comprar na dúvida é muito ruim, por quê? Quando chegar na casa dele, pode ser que não seja aquilo que ele queria, pode não ser o tamanho dele, pode não ser o estilo, o conforto que ele queria, o material adequado. Então, ele vai devolver esse produto para você. E quem paga pela entrega e pela devolução nesse caso, você lojista. Chama logística reversa quando o cliente devolve um produto, quem paga por essa logística reversa é o lojista. E se o cliente desistir da compra, ele não gostou de jeito nenhum, você devolve todo o dinheiro para ele, inclusive do frete que ele tinha pago. Então você não tem a venda do produto e ainda pagou por um frete de ida e de volta de um produto que você não vendeu. Então, logística reversa é horrível, mas obviamente alguns lojistas passam, às vezes porque não preencheram as informações adequadas, corretas, precisas na descrição. Então, é muito importante preencher.
E seguimos para fotos e vídeo. Fotos, você precisa ter pelo menos 3 fotos do produto. E aí eu recomendo que tenha uma foto do produto em fundo neutro, fundo branco, fundo preto, fundo cinza, uma foto do produto em fundo neutro, para dar destaque, mostrar apenas o produto. Outra foto do produto em contexto, quer dizer, o produto aplicado na vida real. Se for uma camisa no modelo, uma camisa sendo vestida. Se for um brinquedo sendo brincado, uma criança brincando. O produto em contexto. E uma terceira foto de algum detalhe do produto. Então, um zoom num detalhe específico que faça sentido, que seja interessante, relevante. A gola, o colarinho, a barra, qualquer coisa. Aí eu tô falando de roupa, né? Do brinquedo, um detalhe específico do brinquedo. Alguma coisa que faça sentido para o seu negócio e que chame a atenção do seu cliente por causa daquele detalhe. Outras fotos são interessantes, né? Várias outras fotos em outras posições, em outras luzes, mas aqui você não vai fazer uma galeria de fotos, não precisa de 20 fotos do mesmo produto. A não ser que você tenha o mesmo produto em cores diferentes, e aí é importante uma foto de cada cor, pelo menos. Então tem uma camisa de malha em 5 cores diferentes, precisa de pelo menos uma foto de cada cor. E o vídeo, você pode adicionar um link do vídeo do YouTube ou do Vimeo para o seu produto. Poucos lojistas fazem isso porque dá trabalho filmar o produto, colocar no YouTube, colocar o link aqui, mas pode ser o seu diferencial porque o vídeo traz muito mais realidade para a pessoa que está vendo aquele produto. Uma foto pode trazer essa realidade, mas o vídeo traz muito mais. Então, é muito relevante ter vídeo de cada produto na sua loja virtual. Então você informa o preço de venda e, se for o caso, o preço promocional. Então esse produto está saindo de R$100 por R$90, quer dizer que vai aparecer os R$100 cortado e o cliente vai pagar pelos R$90, aparece uma etiqueta de 10% de desconto em cima da foto do produto, que também é relevante e interessante para o seu cliente saber visualmente que aquele produto tem desconto. Isso favorece a compra. Preço de custo é para uso interno, seus clientes não verão na loja, não é obrigatório preencher, mas se você quiser preencher, a Nuvem Shop informa qual que é a margem de lucro. Você define o tipo de produto, se é físico ou digital. O estoque, que é super importante, você definir exatamente quantos produtos você tem em estoque. Se você não preencher e deixar infinito, pode acontecer um problema muito grande. Um cliente malicioso, maldoso, pode fingir que vai comprar 1 milhão de unidades daquele produto. E aí ele escolheu o cartão de crédito e quem paga a taxa de cartão de crédito também é o lojista. Então você vai pagar uma taxa em cima de uma venda de 1 milhão de produtos, uma taxa altíssima. O cliente vai pedir cancelamento e mesmo assim você vai ter pago uma taxa enorme. Então é um problema que pode acontecer, obviamente não é muito comum, mas pode acontecer se você por bobeira não ter prestado atenção que é preciso colocar quantidade de itens em estoque. Códigos SKU é um código que você cria internamente para ter controle de seus produtos com variações, não é obrigatório, assim como o código de barras para produtos industrializados também não é obrigatório. Peso e dimensões, isso aqui é super importante para que o Nuvem Envio ou outra transportadora, outra plataforma de logística calcule realmente exatamente qual que é o valor do frete para entregar aquele produto. Então, o peso em quilos, dimensões em centímetros, e aqui vale uma recomendação. Toda a informação que a gente cadastra aqui na Nuvem Shop em relação a peso e dimensões é do produto já embalado. Então, não é pegar uma camisa de malha e medir quais são o comprimento, largura e altura daquele produto aberto. Não é isso. Os correios vão receber o produto embalado, vão pesar o produto e medir as dimensões desse produto embalado. Portanto, é isso que a gente cadastra aqui na loja virtual da Nuvem Shop. Produto já embalado. O peso, caso você não tenha uma balança de precisão, pode ser algo parecido com um valor aceitável para aquele produto. Instagram e Google Shopping, você define o MPN, a gente tem mais informações sobre MPN na Nuvem Shop, a faixa etária desse produto e o gênero, sexo desse produto. As categorias, a gente já tinha visto sobre as categorias, aqui a gente apenas escolhe quais são as categorias e aqui você pode realmente escolher várias categorias diferentes. Por exemplo, esse produto é de moda, vestuário e acessórios e também é de especiais aterrorizantes. Então, esse produto vai aparecer nessas várias categorias na sua loja.
Então esse produto vai aparecer nessas várias categorias na sua loja. E chegamos nas variações. Aqui quer dizer que a gente vai ter o mesmo produto que varia por alguma característica, seja ela cor, tamanho ou qualquer outra característica que você tenha no seu negócio. Por exemplo, da camisa de malha a gente tem cores diferentes, então eu seleciono a propriedade cor e nas cores sugeridas, nas cores que estão cadastradas ou que eu posso adicionar, eu seleciono as cores do meu produto. Clico em criar. E aqui a gente vai ter, então, que aquele mesmo produto que eu estou cadastrando, ele tem nas cores amarelo, azul e bege. Você pode definir estoque específico para cada um, preço específico para cada um, se for o caso. E aí, nesse caso de eu ter variações, lá no nome do produto, eu teria que tirar essa característica, obviamente, porque eu tenho nas variações. Depois, tags, marca e SEO, isso aqui é um pouco de termo técnico, tem a ver com SEO, com aquilo que eu já falei sobre o título do produto para aparecer no Google, mas a gente vai pular essa parte, depois a gente vai ter um vídeo específico sobre essas informações de tags, marca e SEO. E para destacar o produto na loja virtual da Nuvem Shop, você tem seções da página inicial que você pode destacar determinados produtos. Então eu posso escolher da página inicial, na minha loja, por exemplo, existem as seções, os destaques de banners de produtos e destaques. E eu posso então selecionar para que ele apareça na página inicial da Nuvem Shop. Eu posso dar o frete grátis exclusivamente para esse produto, se eu quiser. Essa informação ignora a política de frete grátis que eu já tinha salvo e concede frete grátis exclusivamente para esse produto, independente do valor de compra. E eu posso exibir ou não esse produto na minha loja, caso eu esteja cadastrando, por exemplo, para lançamento futuro, eu posso só desmarcar a exibição na minha loja. Cliquei em salvar alterações, esse produto já passa a aparecer na minha loja virtual. E então a gente chega na parte de vendas e de logística. Temos uma nova venda na loja, tem algumas informações resumidas nessa primeira tela, lista de vendas, e vou clicar no número da venda para ter informações mais detalhadas, como quais produtos foram comprados, a forma de entrega selecionada, informações sobre o pagamento, ainda está pendente, foi escolhido Pix pelo Nuvem Pago. Aqui à direita em cima nós temos informações sobre o comprador e endereço de entrega dessa compra, além do histórico relativo a essa compra. Então o que a gente precisa fazer é a logística de entrega desse produto. Primeira parte, verificar sobre o pagamento. Ainda está pendente. Nesse caso, faz sentido entrar em contato com o cliente, se passou algum tempo, né, da compra e ele ainda não efetivou o pagamento, entrar em contato com ele, falar sobre, dar as boas-vindas, falar sobre o produto, a venda que já está separada e sobre o pagamento que ainda está pendente. Caso seja cartão de crédito, por exemplo, isso aqui automaticamente já valida como aprovado ou negado, né? Por algum motivo relativo ao próprio cartão. Então, nesse caso aqui, eu vou marcar como recebido, caso eu tenha entrado em contato com o cliente e ele tenha me pago pessoalmente, presencialmente ou via Pix mesmo, para o meu Pix pessoal. Então, a primeira parte do pagamento já está concluída. A segunda parte é, embalei o produto, vou marcar como embalado e vou imprimir a etiqueta, declaração de conteúdo, a nota fiscal, se for o caso de você emitir nota fiscal, declaração de conteúdo para entregar nos correios e a etiqueta do Nuvem Envio. Para isso, você precisa comprar a etiqueta no Nuvem Envio, então custará R$ 12,15, que é o valor do frete, você vai pagar isso para o Nuvem Envio, ele vai te dar a possibilidade de imprimir a etiqueta. Então você imprime a etiqueta, cola na embalagem do produto e depois volta nessa tela para notificar o envio para o seu cliente colocando o código de rastreio. Depois que eu coloquei o código de rastreio, vou clicar em notificar o cliente. Nesse momento ele recebe um e-mail falando que a compra já está sendo enviada para ele e qual que é o código de rastreio para ele acompanhar a entrega até a casa dele. E pronto, finalizamos a logística de venda aqui na Nuvem Shop. Simples e rápido.
Agora é só seguir para o pós-vendas, entrar em contato com o cliente alguns dias depois dele receber, para saber sobre o produto, se ele gostou, se era o que ele esperava, se ele recomenda a loja para ele dar um depoimento, e aí, né, você obviamente poder usar isso como marketing para trazer cada vez mais clientes para a sua loja. E assim a gente tem uma gestão da sua loja virtual da Nuvem Shop. E tendo alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente, que será uma grande satisfação poder te ajudar. Até a próxima!